Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a venda de estatais pelo governo sem aval do Poder Legislativo. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes pra gente. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, foram 3 sessões plenárias dedicadas a debater este assunto. Nós tivemos aí 2 grandes discussões. Se o governo poderia vender estatais sem autorização do Poder Legislativo e ainda se a venda dessas ações dessas empresas poderiam ser feitas sem um processo de licitação. E no meio dessa discussão, os ministros também debateram a situação das subsidiárias, ou seja, essas empresas que são criadas aí e são ligadas às estatais. E olha só, a gente sempre costuma dar um placar aqui com o resultado, mas hoje isso não vai ser possível. Primeiro vamos lembrar que o plenário do STF estava julgando o referendo de uma liminar da decisão do ministro Ricardo Lewandowski do ano passado. O ministro tinha decidido que era sim obrigatório o aval do Poder Legislativo na hora da venda dessas estatais e ainda uma licitação. Hoje, 4 ministros votaram para referendar essa decisão. 4 votaram para referendar em parte, 4 votaram para não referendar e 3 votaram pelo referendo dessa liminar. E aí, como não houve, então, uma conclusão, o ministro Dias Toffoli, o presidente da Corte, disse, então, que seria dado o voto médio. E com isso, ficou, então, decidido por unanimidade que as estatais, ou seja, Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil, um exemplo, não podem ser vendidas sem o aval do Congresso Nacional e sem um processo de licitação. Mas os ministros entenderam que para as subsidiárias poderia sim haver uma flexibilização. Isso quer dizer que nesses casos as ações dessas empresas podem ser vendidas sem passar por um processo de licitação. Mas os ministros deixaram muito claro que isso deve ocorrer dentro da competitividade, ou seja, as empresas interessadas em comprar essas ações devem passar aí por uma espécie de concorrência para poder comprar essas ações. Vamos agora acompanhar na reportagem como começou o julgamento hoje. A ministra Carmen Lúcia abriu uma terceira vertente. Para ela, é obrigatório ter lei específica autorizando a criação de empresa pública e sociedade de economia mista, o que não vale para as subsidiárias. Mas, diferentemente dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, para a ministra, essas transações precisam passar por algum tipo de processo licitatório. Licitação é exigida sempre, é ela que garante que nós não saiamos de uma situação de ineficiência do Estado para ficar nas mãos também de particular, que é escolhido com quebra do princípio da impessoalidade, é ela que impede a eficiência, porque a busca do lucro eventualmente faz com que o cidadão seja destratado e não com melhor cumprimento, melhor atendimento. Enfim, acho que nenhuma lei é perfeita, acho que veio um momento necessário para responder a uma sociedade exaurida pela corrupção e, portanto, é preciso que a gente tenha mais eficiência mesmo no serviço público. A ministra Rosa Weber acompanhou o relator sobre a necessidade de aval do Legislativo com lei específica para vender estatais e lei genérica no caso das subsidiárias. Mas disse que não é necessário submeter essas operações à licitação. Precisa apenas garantir um processo competitivo. O legislador deve reconhecer a existência de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo para autorizar a instituição de empresa estatal matriz ou a criação de subsidiária, deve ele também admitir, ainda que de modo genérico, no caso das subsidiárias ou controladas, a insubsistência das razões que levaram o Estado a promover a exploração direta da atividade econômica e, por isso, partiu para a extinção, inclusive com alienação do controle acionário. Já o ministro Luiz Fux seguiu a divergência e não referendou a liminar. Ressaltou que a realidade econômica atual é outra e que essas empresas precisam de liberdade para sobreviver. Que a intervenção estatal ela deve ser absolutamente conforme a previsão legal. E os tempos são absolutamente outros. Não se pode invocar com a devida vênia
decisões judiciais de outrora, quando houve uma mudança completa de paradigma. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexíveis no âmbito econômico. Bom, a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, que acompanhou a sessão. Karina, boa noite. Boa noite, William. No início do jornal, a Carla falava sobre voto médio. Parece que não foi muito fácil se chegar a esse voto médio, não. Você pode explicar também um pouquinho para a gente o que seria o voto médio? Uma matemática difícil, William. Logo depois do intervalo da sessão plenária, 3 ministros proferiram o seu voto. Na verdade, 4 com o ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello, cada um deles seguindo uma das 3 correntes que foram abertas no plenário. Alguns referendando a medida cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, outros dando acompanhando em parte a medida cautelar e cada um com uma fundamentação diferenciada, com alguma peculiaridade, e 4 ministros que não referendavam essa medida cautelar. E depois do intervalo, como eu disse, 3 ministros, cada um entrou numa dessa corrente e o ministro Dias Toffoli teve que fazer, então, o voto médio. E ele juntou aqueles ministros que não referendavam com os ministros que referendavam parcialmente para tentar chegar a uma conclusão final que atendesse a todos, já que se trata aqui de uma medida cautelar proferida para dar interpretação conforme a um dispositivo da lei que trata do Estatuto das Estatais e que tem eficácia vinculante, ou seja, deve ser observado esse entendimento no momento da venda das ações e do controle acionário dessas empresas públicas ou sociedade de economia mista, suas subsidiárias e também controladas. Então, era preciso que ficasse bastante claro de que maneira a maioria do Supremo entendeu. E eu confesso a você que durante o julgamento de ontem, durante toda a tarde de hoje, foi difícil acompanhar essas pequenas divergências, mas hoje chegou o ministro Dias Toffoli conseguiu alcançar um resultado final que atendesse aos interesses, ou pelo menos aos votos, da maioria dos ministros. E aí, se estabeleceu 2 premissas. Para a venda do controle acionário da empresa-mãe, vamos dizer assim, das empresas públicas e sociedades de economia mista, chamadas matrizes, o Supremo entendeu que é preciso, sim, uma lei que autorize a venda do controle acionário e também que seja realizada a licitação. No entanto, para as subsidiárias e para as controladas, não é preciso uma lei autorizativa, uma vez que a lei que já criou previu que ela também poderia ser vendida e que não é preciso a licitação, mas os ministros bateram bastante forte na tecla de que é preciso que se garanta, durante o processo de venda desse controle acionário das subsidiárias e das controladas, um processo competitivo, garantindo os princípios elencados no artigo 37, que são os princípios da administração pública. Na pauta de hoje, ainda estavam presentes outras ações, inclusive uma medida cautelar, um referendo em medida cautelar da relatoria do ministro Edson Fachin, que tinha uma ligação bastante forte com a medida cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Esses 3 casos devem voltar no plenário na próxima quarta-feira para serem julgados com base na tese, ou então pelo menos nesse resultado final que foi proclamado na sessão plenária de hoje. Então, esses 3 julgamentos de hoje passam a ser julgados na próxima quarta. Bom assunto para o programa Plenários do final de semana. Só empresas estatais e venda do controle acionário, esse é o tema. Muito bem, Karina, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço.